E aí, seja muito bem-vindo ao Varejo Summit, esse que já nasce como um dos maiores eventos online da América Latina sobre transformação digital do varejo. Nessa primeira edição, tivemos quase 40 mil inscritos e durante 5 dias você vai poder acompanhar mais de 60 conteúdos gratuitos com grandes especialistas do Brasil e do mundo. Quer fazer seu evento online com a gente? Só mandar um e-mail para contato@transformaçãodigital.com. Investimentos são para aqueles que projetam além, para os que olham o mundo fora da caixa. É para os que acreditam no futuro, para os provocadores. Investimentos são para os que arriscam, os que se despertam, aqueles que mudam o destino, para aqueles que resolveram entrar no jogo. O quanto você está disposto a ir em frente hoje? São nos momentos de crise que os verdadeiros jogadores se revelam. A EQI Investimentos se consolida como a maior assessoria do Brasil credenciada a XP Investimentos, além de atingir uma marca histórica de custódia em um momento de crise mundial. Momentos como o de agora, hoje, neste instante, eternizam histórias. Você não recua porque sabe que o objetivo é ganhar. Como você se movimenta, faz tudo ao seu redor se movimentar também. Por isso, colocamos o cliente em primeiro lugar. Somos a EQI, temos mais de 8 bilhões de reais sob custódia e estamos aqui para fortalecer o nosso maior orgulho. Você. Vendendo online, menos você? Prazer, somos a Nuvem Shop. Descubra hoje a nova fase do seu negócio com rapidez, simplicidade, segurança e o melhor, layouts personalizáveis grátis para deixar a sua loja virtual com a sua cara. Quem é empreendedor sabe que sempre existe um novo passo a ser dado. Junte-se a mais de 40 mil empreendedores pela América Latina e venda online pela Nuvem Shop para todo o Brasil. Nuvem Shop, potencializando histórias de sucesso. E aí pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo do Varejo Summit. Eu sou Igor Lopes, estou aqui com vocês em todas essas conversas. E agora eu vou bater um papo com o André Ferraz, que é founder e CEO da Inloco. Obrigado por estar aqui conosco, André. Obrigado, Igor. Prazer. Bom, quem quiser continuar essa conversa mesmo depois que ela acabar aqui, tem os nossos links do LinkedIn aqui do lado, pode chamar por lá. Tem o chat, pode deixar sua dúvida, sua sugestão. Tem também o grupo do Telegram do Varejo Summit. A gente está sempre por lá entregando mais conteúdo para vocês. André, vamos falar um pouquinho da Inloco, né? Na verdade, falar um pouco de localização, o tanto que você consegue tirar insights aí para vender mais, para se relacionar com seu cliente, a partir da localização das pessoas. A Inloco é uma empresa que você montou em Pernambuco, né, no Recife, agora você está no Vale do Silício, que você está trabalhando aí numa expansão internacional, vamos falar sobre isso também. Uhum. Mas para as pessoas entenderem o contexto primeiro, né? O que a Inloco faz? Como que vocês ajudam o varejo? Tá, beleza. Bom, o que a Inloco faz, né? A gente tem uma empresa que vem já há mais de 10 anos trabalhando com geolocalização, né? Mais
especificamente, a gente desenvolveu em 2011 uma tecnologia proprietária que consegue superar o GPS, né, e consegue entender de fato o local exato que um smartphone enfim, está nesse momento, né? Com base nisso, a gente montou uma rede de diversos aplicativos mobile, né, que hoje utilizam essa tecnologia para diferentes fins, desde prevenção a fraudes, a engajamento com o consumidor a partir dessa informação de localização, né? Com essa rede, a gente conseguiu criar uma base de dados gigantesca, né? E hoje, essa base de dados ela tem sido utilizada pelo varejo para, principalmente, entender o comportamento do consumidor de uma maneira muito mais rápida, né? Então, com muito mais imediatismo, você consegue ver aí qual o perfil das pessoas que estão vindo na sua loja, né? Com quem você está concorrendo de fato, para quem você está perdendo visitas, de quem você está ganhando visitas e coisa do tipo, né? E essa base de dados, inclusive, ela foi usada recentemente, agora durante a pandemia, para duas coisas, né? Uma foi o uso também para o isolamento social, né? A gente até virou fonte oficial de diversos canais aí de imprensa sobre essa informação, né? Foi informação que a gente resolveu tornar pública, e a gente também começou a criar um outro indicador que a gente está chamando de índice do varejo, né? Que basicamente é analisando como é que a Covid está impactando o varejo de fato, quais são os setores que mais estão sofrendo e tudo mais, né? Então, para essa nova fase, né, da pandemia, esse é o tipo de insight que a gente vai querer trazer para o mercado também. Você falou da pandemia aí, nesse caso, realmente, saiu o Jornal Nacional, o Jornal da Globo, né? Vocês fizeram aí o mapa pela movimentação das pessoas, conseguiam fazer o índice de movimentação nas cidades. Então, né, o tanto que as pessoas realmente estavam ficando quietas em casa ou não, vocês conseguiram prover isso para o setor público. Vou falar de caso, né? Esse caso da Covid é um, mas dentro do varejo, tem uns casos específicos assim que eu acho que ilustra bem o que vocês fazem. Por exemplo, tem um caso de fast food. O que vocês fizeram no fast food, por exemplo, para poder aumentar o faturamento deles? Perfeito. Bom, primeiro de tudo, o que foi feito foi uma análise, né, de fluxo para tentar entender, primeiro de tudo, assim, questões como de onde os consumidores ali daquelas lojas vinham, para, a partir disso, conseguir criar grupos de comportamentos, né, em que aquela marca ia querer se relacionar com o consumidor. Uhum. Então, alguns dos insights que a gente teve, por exemplo, né, horário de almoço, a grande maioria das pessoas que iam para aquelas redes de fast food estavam saindo do trabalho, né, era imediatamente ali. Então, a gente fez um caso aqui de pegar a nossa tecnologia, a gente embarcou nossa tecnologia dentro do app, né, de uma dessas redes de fast food, e quando a gente detectava que o usuário do app estava saindo do trabalho, naquele momento chegava o cupom. Uhum. Né? Então, assim, o timing perfeito, né? A gente viu aí um aumento significativo do número de usuários que foram imediatamente para a loja, né? Acho que foi mais de 10% das pessoas converteram na hora, né? Isso é bem mais alto que conversão de e-commerce, muita coisa, né? Então, a gente usou ali o timing como elemento principal para conseguir engajar. Então, sempre passa por esse fluxo, né? A gente faz uma análise, tenta entender o padrão de comportamento ali do consumidor, e caso aquele varejista, né, ele tenha algum canal de comunicação com aquele consumidor, especialmente via mobile, né, ele consegue usar esse insight e fazer a ativação para trazer esse fluxo para dentro da sua loja, ou no caso, para o consumo também no aplicativo, né? Então, a gente trabalha nas duas frentes. E aí a criatividade é o limite nesse caso, né? Você falou aí, pegar a pessoa saindo para o almoço, mas pode, por exemplo, mandar o push também quando ele está passando na frente da loja, ou quando ele está passando na frente da loja do concorrente, ou quando ele vai para o shopping e tem a loja do cara lá. Então, assim, você vai criando outras possibilidades de pegar esse cliente no momento propício, né? Exatamente, exatamente. Você falou que essa informação vem do aplicativo. Eu preciso ter o aplicativo da loja instalado ou não? Eu consigo puxar informações de outros aplicativos? Tem tipo um pool de informações aí que você consegue compartilhar? Perfeito. Tem dois modelos, na verdade, né? Tem o modelo em que você, tendo o seu próprio aplicativo, você consegue embarcar essa tecnologia e fazer essa comunicação diretamente, geralmente por notificação push, né? Que é, no mobile hoje, o formato mais eficiente, né? E o outro modelo que é você conseguir fazer publicidade para uma rede de aplicativos terceiros, né? Então, hoje a gente tem conexão com aproximadamente 25 mil aplicativos, tá?
que através deles a gente consegue fazer também a comunicação dessa marca, né? Então, enfim, existem as duas opções. Geralmente as marcas maiores, né, têm seus próprios aplicativos, então geralmente eles vão por esse caminho, mas uma marca que não tem um aplicativo ainda assim consegue utilizar os insights. Aí tá um pouco daquela explicação de que de repente você recebe um push do nada, assim, você fala, putz, o telefone tá me ouvindo, tá sabendo o que eu tô fazendo. É um pouco disso, né? A tecnologia por trás é um pouco disso que vocês fazem também. Assim, a gente não é a empresa que escuta as pessoas, Não, né? não, É com outra certeza. empresa. Não, mas assim, é porque as pessoas Eu vou pensam falar o que, nome. pô, como é que eles descobriram essa informação, né? Como é que estão me comunicando agora? Só Exatamente. podem estar me ouvindo. Mas não é isso, né? Exatamente. Então, enfim, não somos essa empresa que escuta todo mundo, mas o que a gente faz é justamente utilizar o comportamento do local para conseguir fazer esse engajamento na hora certa. Tem até um ponto relevante aqui para mencionar sobre isso, que é muito parecido com a propaganda de busca, né? Quando você busca alguma coisa na internet, aparece ali Sim. propagandas relacionadas àquele assunto. A gente tenta fazer mais ou menos a mesma coisa, só que em vez de buscas, a gente utiliza os comportamentos reais, né? E aí tem um ponto interessante sobre isso, que é o seguinte: geralmente o nosso comportamento na internet, ele é muitas vezes aspiracional, né? Por exemplo, eu posso estar procurando na internet Ferrari, né? E achar incrível, eu sou admirador da marca, gosto do carro, fico vendo os vídeos, etc e tal, né? Não que seja o caso, mas aí talvez eu não tenha poder aquisitivo para comprar aquele carro. Então, o que é que acontece? Eu vou ficar recebendo anúncios ali daquele tipo de produto que é uma coisa que eu não tenho condições de adquirir, né? No caso aqui, a gente está falando do comportamento real, né? E quando você sai de casa para ir até um local, né, é um indicativo muito mais forte de que você realmente quer aquilo, né? Que você realmente consome aquele tipo de produto, porque você não vai ficar todo santo dia frequentando, enfim, concessionária de Ferrari, certo? Então, se você for lá, né, e você for mais de uma vez em concessionárias desse tipo, por exemplo, isso é um indicativo muito forte que você realmente está olhando um carro desse valor para comprar, né? Então, acaba sendo um negócio bem assertivo, porque o esforço do lado do usuário ele é maior do que simplesmente digitar e ter um resultado na frente dele. Exatamente. Bom, vamos para mais um caso que ilustra também. Você tem um caso de um banco digital que lançou um cartão de crédito, precisava que o cartão de crédito fosse mais utilizado. O que vocês fizeram? Então, isso aí foi bem legal. A gente, primeiro de tudo, né, fez uma análise de com o que esse cartão estava sendo gasto, né? E a gente entendeu ali que tinham determinadas categorias de varejo, né, onde havia um consumo mais alto. Além disso, a gente pegou grandes centros, né, como shoppings, etc., para também fazer uma comunicação personalizada. E aí, o que a gente fez? A gente ajudou esse banco a criar uma campanha de notificação push quando os seus usuários entravam nesses locais, basicamente oferecendo um benefício para o usuário, seja um cashback, uma promoção, para essa pessoa fazer o uso daquele meio de pagamento naquele ambiente, né? Você tem uma ideia do grupo de usuários que foi impactado, a gente conseguiu aumentar o consumo em cerca de 70%, e de forma geral, né, assim, nos primeiros dias até desse experimento, a gente conseguiu aumentar o faturamento total desse banco em 4%. Imagina, o faturamento de um banco, né? Não é coisa pequena. Coisa. Exato. Bom, mas assim, pensando nesses 3 últimos meses, né, que as pessoas ficaram mais em casa, até fizeram o experimento lá da Covid, isso impacta na movimentação das pessoas. Como que isso impactou no negócio de vocês? Assim? Que era menos gente movimentando, talvez menos possibilidade de enviar push? Sim, então, isso foi interessante, porque hoje a gente atua tanto com o online quanto com o offline, né? Então, a gente atua tanto no varejo físico, né? Como também no e-commerce, no internet banking, etc. Então, qual foi o impacto da Covid para a gente, né? Nos negócios que a gente tem para o mundo offline, né, para o varejo físico, a gente teve uma queda considerável no volume de campanhas de geração de tráfego em loja, né, de geração de fluxo.
Só que, ao mesmo tempo, a gente teve um aumento de demanda muito grande para a parte de inteligência. Então, assim, o varejo queria entender, por exemplo, como está o índice de isolamento para cada bairro. Por quê? Porque com isso ele poderia tomar decisões melhores do tipo, talvez eu vá conseguir reabrir tal loja daquele bairro, né? E não tomar uma decisão puramente por estado ou cidade, né? Onde você pode acabar errando bastante. Então, esse foi um caso. Outro foi muito mais do ponto de vista de monitoramento de concorrência, né? Então, os varejistas físicos buscando informação para saber se, será que meu concorrente já abriu em tal cidade? Né? Será que ele já está tendo fluxo lá enquanto eu não abri? Então, esse nível também de informação foi bastante requisitado. Então, isso é varejo físico, né? No varejo online, a gente teve assim, um crescimento impressionante de demanda, né? Não só dos nossos próprios clientes, cujos apps eles cresceram muito em volume, porque muita gente começou a baixar para consumir através dos aplicativos, né? Então, naturalmente, a gente teve um aumento de demanda porque nossos clientes cresceram, né? Mas também novos casos de uso, né? Uma coisa que acabou impactando o varejo online e também, principalmente, os bancos digitais, né? Foi o aumento das fraudes. Né? Teve um aumento gigantesco aí nas fraudes transacionais, nas fraudes de identidade, nos roubos de conta, né? Golpe de WhatsApp, esse tipo de ataque. Então, do lado de segurança, eles foram bastante afetados. E aí, a gente viu também um crescimento no e-commerce e no mobile banking das nossas soluções de prevenção à fraude, né? Que essas são mais recentes, mas são soluções que usam essa inteligência de localização para conseguir prevenir ataques cibernéticos. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou criando uma conta num app de um e-commerce ou num banco digital, né? E eu posso, hoje, assim, como já teve muito vazamento de dados recentemente, hoje é muito fácil eu comprar dados online sobre alguma pessoa. Então, vou comprar lá uma base que vai ter CPF, nome, e-mail, telefone, nome da mãe, data de nascimento, e eu uso essas informações para sair criando contas falsas nesses lugares, né? Então, o que acontece? Hoje já tem muita solução no mercado que faz um bom trabalho de conseguir checar se aquele nome bate com aquele CPF, com aquele endereço ou coisa do tipo. Mas não existe muita solução de checar se aquela informação bate com o dispositivo que está abrindo aquela conta, né? Então, o que a gente faz? A gente pega o endereço declarado pelo usuário e a gente consegue ver se aquele dispositivo está toda noite naquele local, por exemplo, né? Se tiver, ok, esse é o verdadeiro dono daquela conta, porque ele mora no endereço que está sendo declarado aqui, beleza, vamos abrir, né? Então, isso acaba fazendo com que tanto o e-commerce quanto o mundo de bancos digitais, né, eles reduzam as fraudes. Outro exemplo por exemplo, vamos supor que eu descobri sua senha do app do e-commerce, né, ou do app de pagamento, e eu acessei sua conta. O que a gente vai conseguir notar através da localização? Que eu que estou acessando sua conta, estou ou muito distante de você, né, ou eu estou num local que você nunca foi anteriormente, né, e eu estou, enfim, meu comportamento recente não bate com o que a gente conhece do seu perfil. Claramente, sua conta está sendo hackeada, né? Então, as demandas também para esse tipo de solução de inteligência para prevenção à fraude cresceram bastante. Então, assim, a Covid, eu posso dizer que mudou o nosso negócio bastante, né? Teve produto nosso que foi despriorizado, teve produto nosso que foi super priorizado. Então, enfim, tem sido um período de muita adaptação para a gente, mas acho que o que é interessante é que a tecnologia de localização, ela dá essa flexibilidade, esse poder da gente conseguir utilizar ela para diversos casos de uso, como a gente estava falando até agora, né? Então, perfeito, você está falando muito de segurança aí, né? Na verdade, a Inloco tem esse produto baseado em localização que a gente estava falando antes, dos casos de antes, e vocês lançaram o Incógnita, que é um outro produto de vocês focado na parte de segurança. Inclusive, esse caso que você estava dando esse exemplo do banco, né, é um caso real de vocês, né? Vocês também tiveram clientes de bancos, que aí, por conta disso, né, da localização do aparelho à noite, vocês conseguiram confirmar ali a localização, né, o lugar onde as pessoas moram. Os dados aqui, né, o banco conseguiu verificar automaticamente 85% de todas as novas aplicações mobile que recebeu, abriu 5.481 contas a mais, com aumento de 38%,
reduziu revisões manuais em 24% para um onboarding mais rápido, diminuiu falsos positivos em 63%, ou seja, vários resultados positivos aí com esse novo uso, né? O uso da impressão digital pela localização, se é que eu posso dizer assim. A biometria pela localização, né, quase. E aí é esse produto que está fazendo sucesso aí fora também, né? Esse produto que vocês estão levando como o principal aí para os Estados Unidos. Exato. Esse produto é o que a gente lançou aqui no mercado americano já. Inclusive, o time que a gente está montando aqui nos Estados Unidos, ele até vem muito desse background de segurança. Né? Então, a gente está trazendo pessoas aí da indústria de antifraude, de cibersegurança e coisas do tipo. Uhum. Falando um pouquinho mais dessa questão da segurança, né? Eu tenho ali, eu posso descobrir, por exemplo, o lugar onde o telefone está dormindo, mas eu posso descobrir também o lugar por onde aquele telefone passou. Eu consigo pensar em outras aplicações disso também, de repente até para questão, sei lá, de crime, né? Você pode começar a viajar em outras aplicações disso aí também. Sim, uma prova localização, eu gosto de usar aquela frase do tio Ben, do Homem-Aranha, né? Que grandes poderes, grandes responsabilidades. Assim, localização é muito poderoso, né? Ao mesmo tempo extremamente perigoso do ponto de vista de privacidade e segurança, né? Então, é o tipo de coisa que você tem que pensar muito antes de decidir que tipo de coisa você vai construir com esse tipo de tecnologia. No caso desse produto de segurança, né, a gente entende que assim, o conceito do qual a gente parte não existe nenhuma outra pessoa que vai exatamente para os mesmos lugares que você, nos mesmos momentos. Né? Então, assim, a gente tem que o comportamento de localização de cada pessoa, ele é extremamente único. E isso, por um lado, ele é muito poderoso, porque ele consegue criar um modelo de identidade extremamente forte. Por outro lado, ele é extremamente perigoso de se manipular do ponto de vista de privacidade. Né? Então, por exemplo, se você consegue, a partir de dados de localização, inferir onde a pessoa mora e onde ela trabalha, por exemplo, você rapidamente consegue identificar quem é essa pessoa, né? E não é isso que a gente quer, né? A gente quer justamente um modelo de identidade em que a gente consiga separar a pessoa da máquina, né? Ou seja, a gente não quer saber quem é qual o CPF daquele usuário, o nome, o e-mail, o telefone, nenhuma informação que de fato identifique essa pessoa na sociedade, né? A gente quer criar uma identidade para que aquele dispositivo móvel dele se comunique com as outras máquinas, ou, nesse caso, os outros aplicativos que estão ali no celular. Então, por conta disso, a gente também tem que fazer um trabalho muito forte em cima da proteção de dados, né? Como, por exemplo, quando a gente descobre, né, a partir do comportamento, onde aquele celular dorme, onde ele passa a maior parte do dia, né, ou seja, onde ele mora e onde ele trabalha, a gente tem uma técnica de anonimização específica para isso. Então, a gente pega esse dado, a gente dá um tratamento diferente a ele, a gente retira precisão para não saber exatamente onde aquela pessoa mora, mas apenas a região e coisas do tipo, né? E a gente usa algumas técnicas que impedem a gente de conseguir reverter esse processo e descobrir onde a pessoa mora e trabalha, por exemplo, né? Outro risco grande associado à localização, a parte de informação sensível, né? O dado de localização por si só ele não diz muita coisa, mas quando você combina isso com o que os locais significam, você começa a entrar numa área perigosa. Então, por exemplo, se você descobre que aquele usuário foi numa clínica que trata determinada doença, você acaba descobrindo que aquela pessoa tem aquela condição clínica, né? Isso é extremamente problemático. Imagina se essa informação vaza, né? Chega no empregador dessa pessoa e essa pessoa perde o emprego. Só jogando assim, o tipo de consequência que isso pode ter, que é muito sério, né? Então, a gente trata esse tipo de local que pode levar a alguma inferência sensível sobre o usuário, né? Por mais que a gente não saiba quem ele a gente também tem um tratamento específico, a gente tira esses estabelecimentos da nossa base para desvincular esse tipo de visita e comportamento do perfil do usuário, né? E, enfim, só dois de vários exemplos que a gente tem aqui de maneiras que a gente trata o dado de localização especificamente para tanto gerar valor para o varejo, para os bancos, enfim, para todo o ecossistema que a gente serve hoje, mas ao mesmo tempo para blindar a liberdade individual ali daquele usuário, porque se a gente começa a monitorar a localização de todo mundo e esse dado facilmente vaza por aí,
você vai conseguir descrever a vida de todas as pessoas, né? Não vai precisar de muito mais que isso. Mas isso vocês estão fazendo por causa da ética de vocês, né? Assim, como que é a legislação no que diz respeito a isso? Eu acho que está aí mais um típico caso daqueles de que a tecnologia, né, vai fazer com que a legislação se mova e cubra essa parte também da discussão, né? É complicado, viu? Assim, do ponto de vista de legislação, eu defendo que alguns tipos de dados deveriam receber um tipo de tratamento diferente. Localização é um deles, né? Então, assim, localização, reconhecimento facial, biometria, enfim, e vários outros tipos de informação, eu acho que deveriam ser vistos de formas diferentes. Pela legislação, tá? A princípio, a gente não precisaria fazer nenhuma dessas coisas. Assim, é um negócio meio solto, do tipo, a empresa, né, a instituição tem que buscar fazer o melhor possível, etc., mas não tem uma definição. Tipo, localização é desse jeito que tem que funcionar, né? Então, ainda existe muita margem para fazer muita coisa se baseando no o usuário me deu autorização, né? E hoje esse é um negócio complicado, porque os apps, muitas vezes, eles não deixam muito explícito para o usuário para que eles querem aquele dado, né? Então, hoje uma coisa que a gente está tentando levar muito para o mercado é essa conscientização de que, se você é mais transparente com o seu usuário, você mitiga um dano reputacional que pode acontecer lá na frente, né? Ou seja, vamos supor, a base de dados pode vazar, né? Ou então pode chegar pode ter um caso específico de um usuário que foi prejudicado por conta dessa coleta de dados, né? E hoje aparece muitas vezes como esse app quer acessar sua localização, você autoriza? Você vai lá e automaticamente fala sim, né? Hoje, o que a gente defende para os nossos clientes? De deixar claro qual é o caso de uso para o usuário, né? Então, por exemplo, esse app quer coletar o seu dado para fazer, enfim, envio de ofertas personalizadas. Se o usuário quiser isso, beleza, ele vai lá, autoriza, né, e o dado vai ser usado para esse propósito. Vamos supor que o usuário agora está com um app de banco que está usando a solução para segurança. O app do banco dizendo, né, eu quero usar a sua localização para proteger sua conta, eu acho difícil o usuário dizer não, né? Tanto é que esse é o caso de uso que a gente mais tem aceitação, é coisa de mais de 80%. Por quê? Porque o benefício para o usuário ali eu vou ter minha conta do banco protegida. Tem coisa tão importante quanto isso no meio digital, né? Poucas. Então, assim, a transparência e esse trabalho de anonimização e de proteção do dado de fato ainda vai muito mais da boa vontade da empresa de querer fazer do jeito certo, do que necessariamente um enforcement legal. Mas eu acho que isso vai evoluir ao longo do tempo e vão ter regulações mais restritivas para esse tipo de informação sensível. Legal. Quer uma outra coisa legal? Vocês têm concorrente no mundo? Algum concorrente direto? Assim, para o produto de segurança, ainda não temos nenhuma empresa a nível global que tem feito a mesma coisa. No produto de Insights e Analytics, a gente tem alguns concorrentes indiretos, tanto no Brasil quanto fora, né? Mas, assim, empresas de pesquisa, etc. e tal, mas assim, fazendo exatamente o que a gente faz com esse tipo de dado, não. Então, na verdade, a gente está muito mais se alinhando a essas empresas, né? e ajudando elas com nossa informação. Então, de forma geral, assim, é uma solução bastante nova em todos os mercados que a gente atua. Isso aí, tecnologia brasileira e única. Mais alguma coisa que você acha que vale a pena falar? Coisa que de repente que passou batido aqui na nossa conversa, algo que possa ajudar aí o pessoal do varejo a entender melhor os dados? Boa. Assim, eu acho que do lado do varejo, talvez a gente vai passar agora por um momento muito mais de o varejo querendo usar esse tipo de informação do ponto de vista estratégico e analítico, do que necessariamente como um canhão para gerar tráfego. Por que eu estou dizendo isso? As mídias, elas estão muito baratas nesse momento, né? Porque, enfim, tem muita loja fechada, não está tendo um consumo tão grande, então, de forma geral, teve uma redução de preços que tem conseguido facilitar a vida aí do varejo que quer anunciar.
Mas, ao mesmo tempo, essa crise ela teve efeitos muito sérios, né? E agora, acho que o varejo está numa fase muito mais de dar um passo para trás para se estruturar, né? Isso falando mais especificamente do varejo físico, né? E o uso de dados vai ser muito importante para poder tomar boas decisões. Assim, boas estratégias agora de retomada é o que vão ganhar o jogo, e não simplesmente jogar dinheiro para todo lado com publicidade. Assim, eu acho que agora é um momento de ser muito estratégico, e informação vai ser fundamental para isso. Isso para o offline. Eu acho que para o online, o momento já é diferente, né? Como é que você deixa esse volume de fato se concretizar em negócio, você conseguir converter tudo, né? E para isso você tem que tirar o máximo de fricção da experiência do consumidor, né? Então, essa fricção geralmente acontece justamente nos momentos da autenticação, quando você vai criar uma conta, quando você vai fazer o pagamento, né? Essa é a hora chata de comprar online hoje. Então acho que a tendência vai ser muito de você eliminar muitas das etapas de autenticação, com coisas que sejam mais transparentes para o usuário, com coisas que interrompam menos o usuário, para que você consiga converter todo aquele tráfego que está chegando no seu aplicativo em vendas de fato. Hoje ainda tem uma taxa muito grande de transações que não são aprovadas por questão de fraude, só que muitos dessas transações que acabam sendo reprovadas e o cliente acaba não conseguindo comprar, estão vindo de pessoas legítimas, estão vindo de usuários que de fato estão fazendo aquela compra, mas enfim, foram bloqueados. Eu já cansei de ter que comprar o mesmo produto em outro site, outro aplicativo, porque eu fui negado no primeiro, né? Então, assim, os sistemas acabam hoje ainda gerando muita fricção para o usuário e, consequentemente, isso impacta conversões. E o e-commerce tem que aproveitar, né? O e-commerce não pode dar chance aí de perder clientes, porque, enfim, uma fraude que não era fraude acabou sendo enxergada ali. Sim, perfeito, tá dado o recado. Bom, quem quiser continuar essa conversa, mesmo agora que ela já acabou, que chegou ao fim do nosso papo, pode chamar aqui no LinkedIn, os links estão aqui do lado, o chat também, pode deixar sua dúvida, sugestão, e tem o grupo do Telegram do Varejo Summit, a gente está sempre entregando mais conteúdo por lá para vocês. Bom, conversei aqui com o André Ferraz, que é founder e CEO da Inloco. Cara, brigadão demais pela conversa mais uma vez. Valeu. Obrigado, Igor. Um prazer. Até a próxima. Tchau, tchau.